Bom, agora já estamos gravando, então vamos começar de novo, né? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca por terem aceitado o convite em participar dessa qualificação. Agradeço também aos co-orientadores, a Tami e o Gurjão, por estarem aqui, e também às pessoas que estão nos assistindo aqui, participando como ouvintes, né? Que é o Guilherme e só. Essa defesa, Gustavo, você já pode compartilhar a tela, tá bom? Tá. A gente ela tem uma duração de 30 a 40 minutos a apresentação, tá? Eu pedi para o Gustavo ficar nos 30 minutos. E depois, essa é a primeira fase da defesa, né, da qualificação. E depois a gente vai entrar em outras fases, que são a fase de avaliação e avaliação. Hoje, então, a gente vai assistir a defesa de qualificação do aluno Gustavo Adolfo Bonesso, né? E ele vai apresentar o trabalho dele de mestrado que foi feito até agora, né? Innovate Mobile Application for Assessing Blinking and Eyelid Movements. Gustavo, fique à vontade para começar a sua apresentação e tente ficar mais ou menos uns 30 minutos, tá bom? Tá ok. Ótimo. Bom, pessoal, bom dia, né? Bom dia, Gustavo Gamero, Matheus Urban, a professora Tami, o professor Carlos Marcelo Gurjão, a professora Regina. Vamos começar agora a apresentação. Um breve sumário, tá? A gente vai começar pela introdução, vamos relembrar aqui a questão de pesquisa, né? Falar os objetivos do trabalho, falar um pouquinho sobre a revisão bibliográfica que foi feita, depois a metodologia, aí a gente vai falar sobre os resultados parciais, né, que a gente conseguiu até agora com esse trabalho, alguns artigos, né, que já foram aceitos, né, então a gente vai listar aqui os artigos que já usaram dados, né, do aplicativo e já foram aceitos em conferências, quais são os próximos passos, né, e por último eu vou tentar fechar, né, a apresentação falando sobre a inovação, né, desse aplicativo, né, e as contribuições que a gente está tentando dar, né, com esse aplicativo aí para o estudo, né. Bom, o Piscar ele é essencial para a saúde ocular, né? A gente está fazendo, né, esse trabalho, né, para tentar de uma maneira objetiva fazer a avaliação, né, do Piscar, né. Com um Piscar adequado, né, a gente promove lubrificação, a gente remove impurezas, né, da superfície do olho, né, tem uma série de benefícios, né, de ter um piscar saudável, né, para a saúde ocular. Quando acontecem algumas doenças, né, como olho seco, ptose, né, algumas cirurgias palpebrais, né, podem ocorrer alterações no perfil de piscadas, né, no piscar. E existem hoje métodos, né, que tentam fazer essa avaliação do piscar de maneira objetiva, né? Existem métodos subjetivos também, né? Questionário, né? Mas esses métodos subjetivos, eles, como o próprio nome diz, né, eles podem variar muito, né, pela subjetividade do paciente, da pessoa que está avaliando, né, do médico, né. Então, o objetivo do nosso trabalho é tentar fazer essa avaliação de maneira objetiva, né, de fato, criando, né, uma maneira objetiva de avaliar o piscar, com frequência, com amplitude correta, né, com a avaliação de piscadas completas e parciais. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Os métodos que existem hoje, né, eles envolvem um processo que a gente chama de processo em duas etapas, em que primeiro você captura as imagens, né, através de vídeos, né, com câmeras ou com smartphones, e depois pega aquele vídeo e processa utilizando um outro software, né? Um software que geralmente é um software customizado, né? Que ele é feito para aquele objetivo específico. Então, esse setup, né, ele é um setup que ele não é muito prático, né, para você usar
na prática clínica, né? Você precisa lá de uma câmera, gravar o vídeo, depois pegar o vídeo, processar. O que a gente está buscando com esse trabalho, né, é preencher esse gap, né, de ter uma ferramenta que seja móvel, acessível e objetiva, né, que possa ser usado, né, de fato, na prática clínica, né, possa ser incorporado na prática clínica na oftalmologia. Falando sobre a motivação, né, existem métodos, né, como eu falei, que já fazem essa avaliação do piscar. Mas, normalmente, ele tem essas duas etapas, né, que envolve uma câmera externa ou a própria câmera do smartphone, né, e um software que vai avaliar aquele vídeo e gerar um resultado, né, gerar um relatório com o perfil de piscadas. A Escola Paulista de Medicina, Gustavo Gameiro, a Tami, eles já fizeram, né, alguns trabalhos, né, usando esse método, né, de duas etapas, em que você grava o vídeo e depois processa aquele vídeo para ter o resultado do perfil do piscar, né? Mas isso, de novo, né, na prática, né, você não consegue, né, no dia a dia, né, na prática clínica, né, usar esse método com muita facilidade. Então, a motivação, né, é essa necessidade, né, de ter uma solução que seja acessível, portátil e que possa ser integrada, né, ao cotidiano dos profissionais de saúde. A Escola Paulista de Medicina e o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp aqui de São José dos Campos iniciou, né, um trabalho de colaboração, né, para tentar desenvolver novas soluções para esse problema, tá? Esse trabalho colaborativo, ele já teve, né, um primeiro fruto, que é esse Blink App, né? O Blink App foi um aplicativo que ele foi feito que ele roda na nuvem, né? Então ele depende de um servidor, né? Mas ele pode ser acessado através de celulares, né? E de desktops, né? Através do browser web. Como é que ele funciona, né? Você tem que gravar um vídeo previamente, né? Então você grava um vídeo, faz o upload desse vídeo para esse software na nuvem, né? E ele processa, né, aqueles dados na nuvem. O processamento não é local, né? O processamento é remoto, né, na nuvem. E o aplicativo ele gera, né, um relatório com o resultado da análise. Tá? Então essa foi a primeira solução conjunta já, né, entre a Escola Paulista de Medicina e o ICT, né, e o Instituto de Ciência e Tecnologia aqui em São José dos Campos. Então, falando aqui da questão de pesquisa, né, a pergunta, né, que a gente quer responder com esse trabalho é, né, como é que um aplicativo móvel que avalia o movimento das pálpebras pode auxiliar na avaliação do piscar? Objetivo do nosso trabalho, né? O objetivo geral é desenvolver um aplicativo móvel para avaliar o piscar objetivamente. Como objetivos específicos, a gente pretende, né, a gente quer com esse aplicativo analisar a frequência e amplitude do piscar, comparar, né, o piscar pré e pós cirurgias, né, então a gente poder fazer uma avaliação do antes e o depois, né, de cirurgias oftalmológicas, né, palpebrais. O processamento, né, ele tem que ser local e em tempo real, né, ou seja, ele tem que acontecer no próprio dispositivo. Eu não tenho que depender de dispositivos externos, né, para aquele processamento acontecer. Em tempo real, né, significa que eu vou fazer análise e durante a análise eu já estou gravando os resultados, né, e ao final da análise eu já vou ter uma tela, né, com os resultados daquela análise, né, então é em tempo real. A gente também tem um objetivo distinguir entre piscadas parciais e completas, validar o aplicativo usando datasets públicos, desenvolver com foco em multiplataforma, né, possibilitando o uso em iOS e Android. E, na verdade, com a ferramenta que a gente usa, né, a gente também consegue, com facilidade, portar ele para outras plataformas, como Android, Windows, Linux, Mac. Mas o primeiro objetivo, né, até porque a gente tem um dos objetivos é que ele seja portátil, né, a gente, com a mesma base de código, poder desenvolver para iOS e Android. A gente vai desenvolver o modo médico para profissionais de saúde, né? Isso já foi uma solicitação da doutora Tami, da doutora Midori, e contribuir para a inovação tecnológica em oftalmologia digital. Algumas doenças, né, estão associadas ao uso do aplicativo nesse primeiro momento, né, como a síndrome do olho seco, ptose, dermatocalase, os
durante a revisão bibliográfica, né, durante a revisão sistemática da literatura, né, na verdade, a gente achou 2 aplicativos, né, que têm um propósito similar ao nosso, né, que é um aplicativo japonês, que é o Dry Eye Written, e um aplicativo que foi feito nos Estados Unidos, que é o iScore. E as outras soluções, elas normalmente envolvem esse processo em 2 estágios, né, que é a captura de imagens com câmeras ou smartphones e depois o processamento através de um software customizado. As limitações, né, desses approaches é que você não consegue ter uma análise integrada, né, ou seja, você não consegue fazer toda a análise num só dispositivo, né, ou em tempo real. Você sempre depende, para a maioria dos casos, né, de um vídeo, né, que vai gravar as informações e posteriormente você faz a análise daquilo, né, você não consegue os resultados, né, a análise em tempo real. Então, a oportunidade que a gente tem com isso, né, é de uma solução que seja robusta e portátil, né, ou seja, que qualquer pessoa, né, virtualmente, né, que tiver um smartphone, né, vai poder fazer a análise do piscar usando um aplicativo. Aqui é um exemplo das telas, tá, dos 2 aplicativos que nós encontramos. O aplicativo japonês, né, que é o Dry Eye Written, ele teve ele nasceu de uma maneira interessante, tá? Uma empresa japonesa que fabrica lentes de contato, ela queria estudar os olhos secos, né? O efeito, na verdade, da lente de contato nos olhos secos. Então, ela entrou em contato com uma universidade japonesa, a Universidade de Juntendo, e eles 2 especificaram, né, a empresa que fabrica lentes de contato e essa universidade, eles especificaram um software e contrataram uma terceira entidade, uma empresa que desenvolve software, né, profissional, para desenvolver o aplicativo, né? Então, o Dry Eye Written, ele é um aplicativo que está disponível hoje, né, para baixar, inclusive, né, tanto na Apple Store quanto no Google, que ela foi desenvolvida, né, com esses 3 pontos aí, com essas 3 entidades, né, colaborando. Já o iScore não, tá? O iScore ele foi um aplicativo só para iOS, né, que foi desenvolvido em San Diego, aí nos Estados Unidos, mas no âmbito de uma pesquisa, né? Então, para uma pesquisa acadêmica, né, foi desenvolvido esse aplicativo, mas ele não chegou a ser disponibilizado para o público, né, nas stores. E o processamento em 2 estágios, né? Aqui é a representação de como é que ele funciona, né? Primeiro você grava o vídeo, né? Seja usando uma câmera, seja usando um smartphone, e no passo 2, né, você pega aquele vídeo, né, transfere para um PC, né, um Mac, um Windows, o que seja, um Linux, e aí você tem um software customizado que vai analisar o resultado e apresentar, analisar os dados, né, e apresentar os resultados do perfil de piscadas, tá? Via de regra, tá, esse software ele é feito em Python, né, e é o software pela revisão da literatura, né, que a gente fez, né, quase todos eles usam Python, e a grande maioria usa uma biblioteca, né, que chama dlib, para poder fazer essa análise. As ferramentas de software, né, que a gente usou para desenvolver esse aplicativo é o Flutter, né, porque o Flutter ele permite o desenvolvimento multiplataformas, ou seja, para iOS e Android. O Firebase é uma ferramenta na nuvem que permite, do Google, né, e ele permite autenticação, então a gente usou ele para o serviço de autenticação, a gente autentica, né, usando um usuário do Gmail, ela permite a criação e gerenciamento de banco de dados na nuvem e permite o armazenamento de arquivos na nuvem. Tá? Então a gente usou também o armazenamento de arquivos, né, para fazer a parte de backup do aplicativo. O Figma é uma ferramenta que nós usamos para fazer a prototipagem da interface com o usuário. Então, antes de escrever as telas, né, a gente fez uma prévia, né, de como é que ficariam essas telas, né, para ter uma ideia melhor assim da sequência de telas que seriam usadas. O Hive é o banco de dados na verdade, a ferramenta para criação e gerenciamento do banco de dados local. Então, os dados que são guardados, né, localmente no dispositivo são guardados usando essa ferramenta Hive. E o Google ML Kit, né, ML é de Machine Learning, é a ferramenta de visão computacional. Né? Usando o Google ML Kit que a gente vai conseguir fazer essa avaliação de como é que os olhos, como é que está o percentual, né, ou a probabilidade de abertura de olhos, né, em cada imagem que a gente vai analisar. A revisão sistemática de literatura, né, foi feita nessa etapa também da revisão bibliográfica, e ela ajudou, né, a gente a entender, né, o que existia,
né, a tentar encontrar, né, tudo que existia. A gente encontrou os dois aplicativos, né, que existem, né, com esse propósito durante a RSL, né, e principalmente entender onde é que estão os gaps, né, onde é que a gente poderia fazer um aplicativo, né, que fosse um pouco melhor do que o que já existia, né, que preenchesse o gap, né, do que já existia na literatura. Metodologia, tá? A gente usou para fazer a arquitetura do software, o Clean Architecture. Então, o Clean Architecture, ele tenta separar claramente a responsabilidade dos módulos, né, no aplicativo. Então, isso garante que você tenha uma alta testabilidade, né? Porque quando você separa em módulos, né, você consegue separar cada módulo de maneira separada, né? Você consegue escalar mais fácil também, né? Então, o aplicativo, né, ele já foi criado pensando em um dia ser usado por muitas pessoas. Então, quando você cria ele em módulos, você também facilita, né, a utilização por um número maior de pessoas. Tá? Você fica independente também de frameworks. Né? Então, se eu quiser trocar o banco de dados que hoje é o Firebase, por exemplo, né, por um banco de dados da AWS, né, é só trocar o módulo final, né, que faz o acesso ao banco de dados na nuvem. Então, essa arquitetura, né, vai fazer com que esse software, né, ele possa crescer de maneira mais simples, né, e natural. Depois, agora, nos próximos slides, né, eu vou explicar como é que é a análise local em tempo real, né, a análise local de vídeos pré-gravados e como é que a gente estruturou a lógica de limiares, né, para piscar parcial e completo. Então, falando aqui da análise local em tempo real. Primeiro, análise local, só relembrando, né, a análise, ela só vai ser feita no próprio dispositivo, né? As imagens, né, elas não vão para a nuvem, né, ou vão para outro lugar, né, para serem processadas, e o resultado volta para o dispositivo móvel. Tá? Todo o processamento é feito no dispositivo móvel. Então, eu começo a análise aqui, capturo um frame da câmera, né, que é uma imagem estática, né? E aquele frame eu vou verificar, né, qual que é o estado dos olhos, né, da abertura das pálpebras. Né? Então eu consigo medir, né, usando o Google ML-Kit, qual que é a probabilidade, né, do olho esquerdo e do olho direito estarem abertos. Eu pego essa probabilidade e armazeno num banco de dados local. Verifico se a análise já terminou ou não. Tá? Se ela terminou, eu mostro os resultados. Tá? Se não, eu capturo o próximo frame. Tá? Isso daqui, quando eu faço uma análise em tempo real, né, o tempo de processamento aqui é crítico, né, porque se eu demorar muito, né, para fazer essas etapas, capturar a imagem e conseguir extrair, né, daquela imagem a probabilidade de abertura dos olhos, eu vou conseguir ter poucas informações. Né? Então, hoje, fazendo os testes no iPhone 13, eu consigo mais ou menos 16 frames por segundo. Quer dizer o seguinte, que a cada segundo, né, eu consigo passar por esse loop aqui 16 vezes. Tá? O que dá um pouco mais aí de 50 milissegundos, né, por frame, né, de processamento. Ok? Bom, esse daqui é um outro fluxograma, tá, que mostra, né, como é que é feita a análise local de vídeos pré-gravados, né, porque a gente desenvolveu o aplicativo com esses dois modos, tá, o modo de análise em tempo real e o módulo de análise de vídeos pré-gravados, né, ou seja, eu também posso pegar um vídeo que eu gravei anteriormente, né, e processar ele, né, e ter os mesmos resultados, né, da análise em tempo real. Mas aí eu não tenho a pressão do tempo, né, eu posso demorar, né, mais tempo do que o vídeo, né, eventualmente, para ter o resultado dele. Tá? Então, eu primeiro gravo o vídeo, né, pode ser usando o smartphone, uma câmera, o que seja, né? A primeira parte do processo é pegar aquele vídeo e dividir ele em frames. Então, eu separo aqui, né, todos os frames, né, do vídeo. Imagina que é um vídeo de 10 segundos que foi gravado a 30 frames por segundo. Ele vai ter 300 frames. Né? Então, aqui eu vou ter 300 imagens, né, separadas que eu vou processar aqui nesse loop. Então, a primeira pergunta, né, que o sistema faz é o seguinte: para cada frame, ele pergunta, tem uma face naquele frame? Se tem uma face, aí ele tenta extrair as informações de probabilidade de abertura dos olhos. Porque se não tiver uma face detectada, né, não faz sentido, né, eu tentar detectar a abertura dos olhos naquela face. Aí eu pulo essa parte aqui. Se tem uma face, aí eu extraio as informações de abertura dos olhos e guardo as informações no banco de dados local. E faço esse loop, né, até processar todos os frames, né, que no caso
eu exemplifiquei, né, 10 segundos a 30 frames por segundo, né, eu passaria por esse loop aqui 300 vezes e depois eu termino essa análise. Isso é interessante porque me permite, né, com o aplicativo, fazer análise também de vídeos, tá, que foram gravados com alta taxa de frames. Eu poderia gravar um vídeo, né, a 240 frames por segundo, né, e processar ele. Ele vai demorar, obviamente, né, muito mais, né, porque ele vai ter muitos frames, né, para processar. Mas eu consigo também fazer análise, né, de vídeos de alta resolução com alta taxas de frames, usando o aplicativo. Aqui é a metodologia, né, a lógica, né, de lineares para o piscar parcial e completo. Tá? Aqui vale dizer, tá, que esses lineares, né, que foram criados, né, eles foram criados baseados, né, em vídeos que foram rotulados pela doutora Tami e a doutora Midori. Elas forneceram vídeos, né, em que o vídeo foi marcado, né, ou seja, do frame 10 até o frame 30 aconteceu uma piscada completa. Do frame 60 até 80 aconteceu uma piscada parcial. Então, a gente foi modificando, né, esses limiares, né, até conseguir fazer com que o aplicativo detectasse corretamente, né, as piscadas daquele vídeo. Tá? Então, como é que isso aqui funciona? Vamos colocar aqui um... Peraí. Só colocar a canetinha aqui. Ok. Como é que funciona aqui? Isso daqui, ó, o 1 é a probabilidade de olhos abertos. Né? Então, 1 quer dizer que ele tem altíssima probabilidade dos olhos estarem abertos. Conforme a pessoa fecha os olhos, né, a probabilidade de olhos abertos ela vai caindo. E quando termina a piscada, né, a probabilidade de olhos abertos volta a ficar alta. Então, como é que eu identifico uma piscada parcial? Né? Se a probabilidade de olhos abertos cai abaixo de 0,75. Então, se a piscada, né, ela viesse até aqui e depois voltasse para 100%, essa piscada aqui seria parcial. Como ela foi até aqui embaixo, né, caiu, foi abaixo de 0,25, né, essa piscada aqui ela foi contada como completa. E uma coisa interessante da metodologia, né, que a gente utilizou é que a piscada ela só termina quando a probabilidade de olhos abertos ela volta a ficar acima do que de 0,98. Por que isso aqui é interessante? Tá? A gente viu alguns métodos, e o nosso aplicativo, né, ele também começou usando esse método, que usava um threshold só para identificar a piscada. Então, por exemplo, se caiu abaixo de 0,5, aconteceu uma piscada. Então, imagina isso aqui, né, o gráfico ele veio aqui, ó, caiu abaixo de 0,5, marcou uma piscada. Mas imagina que a pessoa, né, ela teve uma flutuação aqui, ó. Aí depois ela fechou os olhos, ela abriu os olhos. Nesse caso, o aplicativo ele contaria 2 piscadas. Tá? E vários trabalhos que eu vi, né, eles usavam essa metodologia. Então, num cenário desse, né, em que acontece uma flutuação, que é uma piscada só, tá? Aqui, na verdade, né, na prática, a pessoa está piscando uma vez só. Mas como aconteceu uma flutuação, né, em torno do limiar que o trabalho, né, identificou como limiar de piscada, né, o sistema contaria 2 piscadas, né, ou seja, ele faria uma contagem incorreta de piscadas. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui para o computador. A próxima parte, né, é a validação e datasets. Né? Nós usamos 2 datasets públicos, né, para fazer a validação do nosso aplicativo. Né? Usar o dataset público, né, ele é super importante. Primeiro porque ele permite comparar os resultados, né, do nosso aplicativo com o resultado de outros trabalhos, né, de outros aplicativos e de outros papers, né, que usaram aquele processamento em 2 etapas. Tá? E também os dados, né, dessas bases, eles são mais heterogêneos, né, do que os dados que nós eventualmente temos aqui nos nossos testes. Né? Então, ele vai aumentar a diversidade, né, dos testes, né, e vai fazer o aplicativo estar mais bem preparado também, né, para o mundo real, né, que é muito diverso, né, e os dados são heterogêneos. E a análise que a gente fez, né, a gente comparou os frames e usou o root mean square error, né, que é a raiz do erro quadrático médio. Né? Então, a gente usou o RMSE, né, para comparar
as piscadas, né, que estavam marcadas, né, rotuladas, né, nos dados, né, e as piscadas que o aplicativo conseguiu detectar. Agora, vamos para os resultados parciais, tá? Eu tentei mostrar os resultados, né, usando as telas do aplicativo, tá? Então, como primeiro resultado parcial, eu vou mostrar o login com o Google, né? O login com o Google mostra que o aplicativo ele conseguiu integrar corretamente com o Firebase, né? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra o aplicativo, essa é a tela real do aplicativo, tá? Fazendo o login com uma conta do Gmail, que é um processo, tá? Que todos os outros aplicativos, né, que vocês usam, né, no celular, ele normalmente utiliza, tá? Ele te traz as contas, né, do Gmail que você pode logar, você clica lá numa conta, autoriza, e aí o aplicativo, né, recebe, né, do Google, né, olha, a pessoa logou, né, e aí quando eu recebo a informação de que a pessoa logou, aí eu mudo a tela aqui, né, para o logout, né, porque aí a pessoa pode deslogar, tá? Então esse é o primeiro resultado parcial, né, do login com o Google. O segundo resultado parcial, né, é que o aplicativo ele já nasceu com internacionalização. Ele foi desenvolvido em 3 línguas: português, espanhol e inglês. E essa língua ela é setada baseada na configuração do sistema operacional. Tá? Então, eu não tenho uma configuração no aplicativo para a língua. Tá? O aplicativo ele usa a língua, né, o idioma do sistema operacional. Então, vamos ver a demonstração. Ele está em inglês. Então, eu vou lá no sistema operacional, eu vou mudar a língua do sistema operacional para espanhol, e quando ele reinicia, né, e eu abro o aplicativo novamente, aí o aplicativo já assume o idioma espanhol. E agora, né, eu vou mudar para português. É a mesma coisa, tá? Eu mudo no sistema operacional e quando o aplicativo, quando o iPhone, né, reinicia, eu abro o aplicativo novamente, ele está em português. Aqui vale uma informação, tá? Se o idioma do sistema operacional for francês, por exemplo, aí o sistema vai usar o inglês, tá? Ele assume que se a língua do sistema operacional não é nem português, inglês ou espanhol, então a língua que o aplicativo vai utilizar vai ser a língua inglesa. Ok? Então, essa parte de internacionalização. Aqui é o modo médico, tá? O que vale aqui é dizer, né, que hoje, né, o modo médico ele está aberto para todo mundo que usa o aplicativo, tá? No futuro, né, o aplicativo ele vai ter o modo paciente e o modo médico, tá? Mas como hoje, né, o aplicativo ele só está sendo usado por médicos, né, pela doutora Midori, pela doutora Tami, né, pelos alunos dele, então hoje está aberto, tá? Qualquer pessoa pode ir nas configurações, né, e inicializar o modo médico. Então vamos lá. No modo médico, aqui ó, não tem a lista de pacientes. Se eu vou na configurações e mudo, aciono, né, o modo doutor, aí a lista de pacientes ela fica disponível. No modo médico, né, eu consigo cadastrar pacientes, né, então eu segrego as análises por paciente. Tá? Então, eu consigo cadastrar o paciente, dizer qual é a doença, a data de nascimento dele, posso colocar um texto com observações, porque aí, quando eu fizer análise daquele paciente, né, ele não vai ficar junto com as outras análises, né, vai ficar segregado. Aqui eu vou iniciar, para esse teste de qualificação, que foi o paciente que eu acabei de cadastrar, uma análise em real time. Então, essa daí é a tela, né, do aplicativo, né, fazendo uma análise em tempo real. Aqui, esse Finish Analysis, né, ele é automático, tá? Ele pode terminar em 30 segundos automaticamente, mas se eu clicar no botão, ele para, né, a análise naquele momento em que eu cliquei no botão. Aqui eu vou ver o resultado da análise, tá? Eu posso, depois que eu fiz a análise, eu gravo um pequeno vídeo, tá? Só com a região dos olhos, tá? Então eu posso fazer como se fosse um playback da minha análise, né? Frame a frame. Aí eu olho, né? Olha lá, frame a frame, né? E eu olho os percentuais, né? De probabilidade de abertura para o olho esquerdo e direito. Ok? E aqui, né, essa análise, né, o histórico de análise, né, ele é para aquele paciente, né, em particular, né, que vai aparecer separado, né, dos demais pacientes, né, todas as análises daquele paciente. Para quem, na prática clínica, né, você precisa, né, dessas informações separadas por paciente, né, essa foi uma solicitação, né, da doutora Tami e da doutora Midori.
Legal, agora eu vou mostrar a exportação dos dados para Excel, né? Então, aquela análise, né, que eu fiz, eu vou pegar ela e vou exportar para o Excel. A exportação para Excel é feita na tela de detalhes da análise, né? E ela usa as opções do sistema operacional, tá? Então, eu vou exportar para o e-mail aqui, mas eu poderia exportar para o WhatsApp, para o Messenger, para o Google Drive, né? Para qualquer lugar, tá? Essa exportação dos dados para Excel, né, eu acho que ela tem um valor, né, especialmente para quem está fazendo trabalhos acadêmicos, né, que é o nosso caso. Porque aí eu posso mandar os dados para Excel e trabalhar esses dados, né, com mais facilidade e com mais flexibilidade. Aqui ele mostra tá, o e-mail que a gente recebe, né, então eu recebo lá um e-mail, né, com planilhas Excel, né, e aqui mostra, né, o conteúdo da planilha de análise, tá, que é a planilha que tem os dados brutos. Então ela vai mostrar, né, frame a frame, o percentual da probabilidade, a probabilidade de abertura para o olho direito e para o olho esquerdo, tá? E esses dados, né, eu posso gerar gráficos, né? Então, por exemplo, essa daqui é a minha tela que mostra os resultados da análise, né, do aplicativo, mas ela não tem muita flexibilidade, né, para trabalhar essas informações. Quando eu exporto para o Excel, eu posso, por exemplo, né, pegar os dados e colocar eles juntos. Reparem aqui é só uma curiosidade, tá? O meu olho esquerdo, né, ele teve 6 piscadas e o olho direito ele teve 7 piscadas, sendo uma delas parcial. Vamos ver onde é que isso aconteceu? Ó? Que olha só, eu tive ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piscadas completas. Mas o olho direito, que é o azulzinho, ó, ele teve um momento aqui no finalzinho que a probabilidade de olhos abertos caiu abaixo de 0,75. Então, como ela caiu abaixo de 0,75, né, o sistema marcou uma piscada parcial. Né, por isso que a gente tem aqui o olho direito, né, com 7 piscadas, né, sendo uma delas, né, parcial aqui bem no finalzinho da análise. Aqui só a validação, né, do aplicativo, né, contra os datasets públicos, né, o iBlink e o Talking Face. Nessa coluna aqui, né, eu tenho o número de piscadas que foram anotadas, né, nesses datasets, né, 469, e aqui o número de piscadas, né, que foi detectado pelo aplicativo, 463. Então, ó, a gente conseguiu aqui um RMSE, né, de 0,0654, né, que é um resultado muito bom. Né? O RMSE próximo de zero, né, quer dizer que a gente teve uma alta precisão na detecção das piscadas, né, com um erro médio, né, muito pequeno. Então, a gente destaca aqui esse resultado, né, da validação do aplicativo contra esses dois datasets aí, o iBlinkate e o Talking Face. Aqui é uma comparação do aplicativo também, né, usando outros métodos. Esses daqui são todos métodos que usam aquele processamento em 2 etapas. São papers, né? Então, a gente conseguiu, né, bons resultados, né, quando comparado a esses papers, né? Com exceção, né, da acurácia média aqui, que a gente ficou um pouco abaixo do paper do Rutarovsky e da taxa de falso positivo, tá? Que a gente teve uma taxa de falso positivo, né, um pouquinho maior também do que o do Tarovsky. E aqui, para exemplificar, tá, é um caso de falso positivo. Né, esses frames aqui, né, eu gravei, né, os frames de um cenário em que o aplicativo ele detectou uma piscada, mas essa piscada ela não estava marcada no dataset. Né, porque, na verdade, quando a gente olha o vídeo, isso fica até mais claro, a pessoa, na verdade, ela estava olhando para frente, ela só olhou um pouco para baixo e depois olhou para frente de novo. Então, não foi uma piscada. Mas quando ela olhou para baixo, né, o aplicativo, né, ele detectou, né, que a pálpebra superior, né, ela desceu um pouquinho, né, por causa do ângulo, né, na verdade, em que o vídeo foi feito. E aí o aplicativo, né, ele detectou aqui a probabilidade de olhos abertos, né, abaixo de 0,75, né, então ele detectou uma piscada parcial aqui. Então isso aqui é uma das diferenças, né, que aconteceu entre os datasets públicos, né, que não marcaram, né, isso como uma piscada, que não foi uma piscada, né, e o nosso aplicativo que erroneamente, né, nesse caso, né, ele marcou ele como uma piscada parcial. Né, ele, enfim, parecia uma piscada parcial para o aplicativo. Aqui é uma tabela, né, comparando, né, o nosso aplicativo, né, com outras soluções. Então, o nosso aplicativo e o aplicativo japonês, né, conseguem fazer análise em tempo real. O iScore não, né, o iScore, que é o aplicativo americano, né, ele só consegue fazer a análise de vídeos pré-gravados, né,
os outros softwares também, né? Porque eles se baseiam nisso, né? Em pegar um vídeo pré-gravado e processar ele. O nosso aplicativo consegue fazer, né, os vídeos pré-gravados, o iScore também faz isso, né, e os outros softwares fazem isso, mas o aplicativo japonês ele não faz isso, ele só faz análises em tempo real. O nosso software ele diferencia piscadas parciais. O japonês não, o japonês ele só conta piscadas. Ele não diferencia, né, entre parciais e completas, né? O iScore ele diferencia, mas ele diferencia daquele método que eu comentei, né? Ele tem um threshold 0,5, né, que eles usam para piscada parcial, e próximo a 1, né, próximo a 0, né, a piscada completa. Mas ele corre aquele risco da flutuação, tá? Então, se uma piscada, né, ela flutua, né, em torno do 0,5, ele vai contar aquela piscada várias vezes. O nosso software é multiplataforma, né? Ou seja, ele funciona em iOS e Android, o japonês também. O iScore ele foi feito só para iOS, né? E esses outros softwares rodam em desktop, né? O nosso software ele tem o cadastro de pacientes, né? Que é o modo médico, que acabou sendo, acho que, um diferencial interessante, né? Porque ele foi uma solicitação, né? Da doutora Tami e do doutor Midori. Aqui, as nossas análises, elas são segregadas por olho, né? Então, eu tenho as piscadas para o olho esquerdo e para o olho direito, né? Isso não existe nesses outros aplicativos, né? Os softwares customizados, eles podem até ter, né? Mas isso, alguns softwares têm, outros não, né? Então, eu coloquei em amarelo aqui, porque é mais ou menos, né? E a exportação e compartilhamento de dados, né? Que é a exportação para Excel aqui, né? Esses outros softwares aqui, eles não apresentam isso, né? E o nosso apresenta. Aqui foram os artigos, né, que já foram aceitos, né, em congressos, e teve aqui um caso de um prêmio aí que a gente recebeu. Em setembro do ano passado, né, no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, a gente já apresentou, né, um trabalho que usou dados do aplicativo. Agora em Florianópolis, né, a Tami, a doutora Tami, ela apresentou, né, um trabalho que também usou dados do aplicativo, né, e foi agraciada lá com um prêmio, né, de melhor tema livre, né, que é um orgulho para a gente. E agora, no final de junho, a professora Regina, né, ela vai apresentar lá na Conferência Internacional em Ciência da Computação e suas aplicações, também um trabalho que já usa, né, dados do aplicativo. Próximos passos, né, finalizar testes clínicos com pacientes, né, ter mais informações, né, para a gente poder gerar mais resultados, né, aplicar o modelo de aceitação de tecnologia e o questionário para satisfação de interface com o usuário, né, que são métodos, né, para a gente avaliar, né, o quão satisfeito, né, com o que o usuário está em usar o aplicativo, né, uma percepção, né, de facilidade de uso, né, de facilidade do uso da interface pelo usuário final. Vamos fazer aqui a análise estatística e terminar de escrever, né, a dissertação, e pretendo fazer a defesa aí nos próximos 6 meses. Então, para a gente fechar, né, quais são as inovações aí, contribuições do aplicativo? Né? O processamento, ele é local e em tempo real, sem necessidade de servidores externos. A gente desenvolveu um algoritmo, né, baseado em lineares, né, que distingue piscadas parciais das piscadas completas. A gente conseguiu fazer uma validação, né, com diferentes datasets públicos e também com dados reais de pacientes, tá? E as métricas, né, que a gente conseguiu com essas validações, né, são comparáveis ou superiores, né, à literatura existente. O aplicativo ele é multiplataforma, né, por causa do Flutter, né, e tem suporte hoje a 3 idiomas. Ele já está, né, sendo usado, né, validado, né, com uso clínico, né, com especialistas DPM, né, a doutora Tâmara, a doutora Midori, os alunos dela já estão usando, né, o aplicativo na prática clínica, e é uma contribuição prática, né, para a inovação tecnológica em oftalmologia digital. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Estamos abertos para as perguntas. Obrigada, Gustavo. Ficou dentro dos 40 minutos, bem mais de 30, mas está dentro do tempo. Bom, então, a gente vai passar agora para a segunda fase da avaliação de qualificação, que é a fase de arguição. E, por praxe, né, a gente sempre começa as perguntas, a gente sempre dá a palavra, melhor,
a pessoa que vem mais distante, obviamente, mais distante é o Gustavo, que está bem longeão aí, né, Gustavo? Então, Gustavo, eu queria pedir para que você agora, primeiro, né, agradecer novamente você ter aceitado participar dessa banca e passar a palavra para você para essa fase de arguição. Fique à vontade para fazer suas considerações. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Só um pouquinho do meu background. Então, eu sou médico, não conheço um pouco da questão de engenharia, porque a gente já tinha desenvolvido um software parecido antes, mas não sei muito dos detalhes. Então, eu vou me ater a uma parte mais da aplicação clínica. Eu fiz meu doutorado também em oculoplástica na Unifesp, e agora estou aqui em Miami fazendo pesquisa também. Então, primeiro, queria dar os meus parabéns pelo aplicativo, porque a gente sabe que até a questão de, vou analisar o piscar. E a gente vê que quando você vai a fundo, é muito mais complicado do que parece. E essa questão de você tirar uma ideia do papel e colocar na prática, falam-se muito em ciência de implementação, né? E aqui você dá uma aula para gente como é passo a passo. Então, essa questão da revisão de literatura, vendo né, no anexo, né, esse artigo de revisão que viu o que se usa, o que se está usando, quais são os gold standards, né, a questão e essa interface. Eu acho que a inovação, né, você até coloca na epígrafe, a inovação é o hábito, né? Essa interface entre a engenharia e a medicina, né? Eu queria parabenizar também pelo programa que deixa fazer a tese em inglês, que a dissertação em inglês, isso é muito legal para propagar. E eu vou começar a fazer alguns comentários, algumas perguntas. Eu não sei se eu tenho que fazer as perguntas, daí responder, ou posso ser um diálogo? Pode ser diálogo, não tem problema nenhum. Pode Já ser. falo que você se Tá. sinta melhor. Perfeito. Só uma sugestão, nas palavras-chave, eu senti falta exatamente do piscar, que no Mesh ele é a piscadela, eu acho, que também na minha tese, quando você procurar, vira a tese, né? Então, do aplicativo, eu achei muito legal, né? Tipo, a gente consegue ter a integração tanto do Android quanto do iOS, esse modo médico, modo paciente, essa análise em tempo real. Eu queria fazer uma pergunta assim. É, a gente está analisando a probabilidade do olho estar aberto. Essa Isso. relação entre probabilidade do olho estar aberto, ela é linear com o tanto que o olho está aberto ou não? Não, não é. Não é. A gente não tem uma relação direta, né, entre, por exemplo, abertura em milímetros, tá? Digamos que a abertura em milímetros máxima, né, fosse, sei lá, 15 milímetros, né, e a probabilidade do olho estar aberto fosse 0,5, isso não quer dizer que a abertura vai ser metade dos 15 milímetros. Certo, entendi. Então, porque. Certo, daí fica um pouco mais complicado, né? Então, quando você fala que tem um piscar parcial, é que, apesar de não ser linear, você consegue com um threshold menor que você identificar que provavelmente aquele olho tá em processo de fechamento, é isso, né? Exatamente. Na verdade, isso foi feito, tá, com base em vídeos que foram marcados, né, pela doutora Tami Midori, tá? Então, é um processo meio empírico, tá? Tipo, eu estou pegando dados, né, rotulando esses dados, né, e aí eu volto lá no, no algoritmo, né, e vou ajustando, né, os parâmetros daquele algoritmo, né, para ele detectar isso. Então, a doutora Tami Midori, né, marcaram, olha, no frame 10 ao 30 ocorreu uma piscada parcial, né? Então, eu vou ajustando os parâmetros, né, para o sistema dizer, né, que naquele período houve uma piscada parcial. Mas assim, isso não é Entendi. preciso, tá? Na verdade existem outros modelos, né, que podem ser incorporados, né, no sistema posteriormente, né, que eles são mais aptos, né, a fazer essa medida linear, tá, que você comentou. Perfeito. Essa validação foi feita com vídeos também de câmera e um humano foi lá e identificou, ou foi com relação àquela questão dos LEDs das pálpebras não, com Não, câmera mesmo. foi com câmera. A doutora Tânia Midori, né, pegaram uma câmera, um vídeo, na verdade, né, de um paciente, né, real delas,
Aí depois Uhum. pegaram aquele vídeo, né, e foram lá marcando, né, os frames. Olha, do frame 10 ao 30, né, ocorreu uma piscada parcial. Aí depois eu peguei aquele vídeo, né, e processei ele no aplicativo. Né, e aí eu comecei a ajustar, né, os parâmetros, né, de limiar, né, para piscada parcial e completa, né, para fazer o aplicativo, né, dar match, né, com aquelas piscadas, né, que foram rotuladas pela doutora Tami Midori. Ah, perfeito. Foi um processo mais empírico mesmo, né? Eu posso só fazer uma complementação? Claro. Gustavo, aí, na verdade, a validação foi feita com um banco de dados também, que tinha marcação, não é não? Sim. Não, sim, sim. Mas o banco de dados, né, eles não têm a informação de piscada parcial e completa. Ah, A sim, informa, tá. Entendi. é, A parcial, tá. porque, na Isso. verdade, essa marcação, né, de piscada parcial e completa, né, ela foi necessária para a gente poder determinar aqueles lineares, né, o 0,25 e o 0,75. Eu achei isso uma inovação muito grande na prática clínica do aplicativo, exatamente essa questão da piscada parcial, porque quando a gente tem hemispasmo, é, 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 espasmo hemifacial ou blefaroespasmo, às vezes a piscada é incompleta mesmo. Mas essa questão da probabilidade, eu fiquei pensando assim, porque, por exemplo, numa pitose, o, o olho tá, né, um pouco fechado, só que ele tá aberto. Então a probabilidade vai ser 100%, mas eu não vou conseguir estimar essa questão da amplitude, né? Que é uma coisa que eu fiquei um pouco só confuso, que assim, na, na tese, nos objetivos, inclusive na aula, você colocou nos objetivos específicos que é exatamente calcular frequência e amplitude. E daí, nos objetivos da tese, você coloca mais a frequência e a porcentagem do tempo que o olho está parcialmente aberto. E, e, e daí, então, assim, eu fiquei meio perdido só quais são os outputs que você gera no final. É, então, assim, você está calculando a frequência e você dá pra gente o número de piscares incompletos. É E isso. daí, de quebra, exporta um vídeo que também, que daí eu fiquei meio, assim, só toda, assim, que eu percebi, né? Porque na página 28 você fala que ele não fica com o vídeo para ele. Does not store the video, do aplicativo. Esse vídeo ele é analisado e ele é jogado fora. É basicamente isso. Não, na verdade é o seguinte, você não guarda, né, o vídeo original, tá? Então, quando você está fazendo uma análise em tempo real, né, você não vai guardar o vídeo, né, da imagem completa, mas você vai Uhum. sim guardar um vídeo, né, só da região dos olhos. Ah, entendi. Uhum. Porque o que ele faz? Né? Ele reconhece a região dos olhos, né? Ele recorta, né, os dois quadradinhos, né, da região dos olhos e depois ele gera um vídeo só dessas duas regiões, para a gente poder fazer posteriormente, né, uma outra análise, né, com aquelas informações. E aí, uma coisa que você falou lá da questão da amplitude, tá? É um gap, tá? Realmente, tá? A gente não tem essa medida, né, linear, né? É um gap que o aplicativo ele pode preencher no futuro, mas com esses vídeos, né, que a gente tem, que a gente está gravando, a gente vai poder, quando a gente tiver, né, o modelo adequado, né, para fazer aquilo, né, Perfeito. analisar, né, qual que é o gap, né, para aquele olho, né, Uhum. baseado, né, no vídeo que foi guardado. Mas a gente não guarda o vídeo original, tá? A gente só guarda um videozinho, né, que é o resumo dos olhos daquela análise. Certo, ótimo. Não, porque realmente, né, quando a gente pensa também em privacidade, né, do paciente, questão, inclusive, assim, vários detalhes muito legais do aplicativo, por exemplo, eu vou deletar alguma coisa, ele pergunta, você quer deletar mesmo? Então, até esse cuidado de entrar, login no Google, essa questão de segurança, de você guardar informações sensíveis, né? Porque tem a questão do nome, que são dados que dá para identificar, né? A data de nascimento, e daí depois o olho em si que cortando fica menos. Como que é isso? Assim, você consegue tranquilo disponibilizar numa plataforma, por exemplo, na App Store para gravar? Isso tem que passar por um comitê? Eu realmente não sei como é que é essa questão
da regulamentação. Tá. Não, a gente, quando a gente, na verdade, ainda não debrucei muito sobre essa questão da lei, né, do LGPT lá, né, bom, da lei de GPD, segurança isso. LGPD, isso. Eu ainda não me debrucei nela, né, mas assim, a gente vai ter que ter uma segurança maior, né, do que o que está implementado hoje, né, para poder disponibilizar o aplicativo na Apple Store, tá? Hoje, os dados, né, de nome, clientes, tal, são gravados localmente, né, num banco de dados local que é o Hive. Mas quando a gente passar a gravar esses dados na nuvem, né, que é quando a gente vai disponibilizar, né, o aplicativo para na Apple Store, a gente já vai estar nessa fase, né, de gravar os dados do paciente na nuvem, esses dados vão ter que ter uma segurança maior, né, porque o Firebase ele já tem uma série de características de segurança interessantes, tá? Quando você vai acessar os dados, né, ele por padrão ele fica fechado, né, para todo mundo, menos para o dono daquela informação, né? Então, por exemplo, o médico, né, um médico ele não vai ter acesso aos dados de outro médico, né? Ele fica em árvores, né, separadas no Firebase, tá? Então ela já tem uma série de seguranças intrínsecas, né, que são implementadas no Firebase, mas eu ainda não me debrucei sobre esse ponto, tá? Sobre quais são as medidas exatas, né, de segurança que eu vou ter que implementar para poder colocar o aplicativo na Apple Store. Não, perfeito. Não, excelente. Uma dica também que assim, você até comentou, né, no artigo que vídeos de realidade, headsets de realidade virtual, tem um trabalho que usa, eu vejo também que, assim, os próprios software, no futuro, ele pode trazer exatamente para essa teleoftalmologia, telemonitoramento da própria pessoa se avaliar. E eventualmente fazendo com os points, né, o timeline, você pode gerar gráficos de como é que estava o número e isso reverter vai ter que aplicar Botox ou não, né, com o médico ali gerando. Então, isso é muito legal, assim, o monitoramento a gente está vendo na oftalmo, essa é uma das coisas da oculoplástica, pressão intraocular, que eles estão agora com um tonômetro que você coloca e vai medindo o tempo, o OCT na casa da pessoa, exatamente para poder melhorar essa acessibilidade. Então, isso eu gostei muito também do aplicativo. Uma coisa que você comentou, né, no caso do blefaroespasmo, por exemplo, né, que você faz o tratamento com Botox, a gente sabe, né, que o Botox, depois de algum tempo, você vai ter que reaplicar, né, e para cada Isso. pessoa, né, é um tempo diferente, né, então o paciente, né, de posse no aplicativo, né, ele vai poder fazer, né, esse monitoramento e você vai ter um ponto objetivo, né, olha, nesse momento aqui, né, eu passei a ter, né, uma quantidade de piscadas, né, eu passei a ficar com o olho fechado, né, num determinado patamar, né, que eu já preciso, né, marcar lá a minha consulta com o oftalmo Exatamente. para poder fazer uma reaplicação. Que a gente fala, né, cara, 3, 4 meses, mas quando é exatamente? Às vezes o paciente pode ser 2 ou 5, né? Então, isso é bem importante. Eu vi também que quando você exporta o Excel, você calcula o EAR, que até foi o que a gente tinha usado no aplicativo. Você já pensou em como que você calculou esse EAR a partir dos pontos? Eu não sei quais são os marcos, e se dá para comparar ele com as outras datasets que a gente pode, né, fornecer. Gustavo, o EAR, tá, eu usei ele, o Google ML Kit, ele te traz as duas informações, tá? Ele te traz a probabilidade de olhos abertos, né, para os dois olhos, e ele também te traz, né, todos as marcações, tá, do rosto, né, que nem o Delib, né, que você usou lá no Python, tá? E aqui do olho também. O problema é, quando a gente foi pegar esses dados, né, do olho, né, das marcações do olho, né, e sobrepôs com a imagem, né, a gente percebeu que a marcação de pontos, né, do Google ML Kit não era tão boa. Então, a gente não sentiu segurança, né, de usar os dados do EAR, que a gente até calcula, né, e está mostrando lá, para, de fato, gerar os resultados do aplicativo. Né? A gente ficou muito mais seguros, né, de usar os dados de probabilidade de olhos abertos do que usar os dados de EAR calculados pelos pontos que o Google ML Kit traz para a gente.
E aí tem outra Então, oportunidade, na verdade, tá? Que é a gente usar outros modelos, né, que vão fazer, né, uma marcação de pontos melhor, para poder confrontar, né, com esses dados de probabilidade de olhos abertos. excelente, excelente. É, a questão do tempo de processamento, né? Que você mencionou que é a questão crítica, e no iPhone 13 dá para fazer até 16 frames por segundo. É, eu lembro que quando a gente estava gravando com a câmera lenta, na verdade, a algum ponto o nosso resultado piorava. Porque às vezes a gente grava 240 frames por segundo e aquela questão do Flutter, por ter só um threshold, só um limite, ele dá muito falso positivo. É, você viu, assim, identificou se aumento de frame necessariamente vai melhorar o seu resultado ou tem um. Porque eu não sei, eu acho que 16 é um excelente número, na verdade. Eu não sei se precisa fazer uma câmera lenta ou. Porque isso vai demandar mais tempo de processamento também, né? O que a gente viu, tá? Quando você abaixa de 10 frames por segundo, tá, você já começa a ter um resultado não tão bom, né? Você pode ter situações, né, em que você não detecta uma piscada completa, por exemplo, tá? Tipo, você pegou uma imagem, né, em que você pegou o olho, ele estava começando a fechar, o frame em que ele estaria fechado, realmente quase completo, tá? Você perdeu, porque você tem uma taxa de frames baixa, e aí o próximo frame que você pegou já é ele abrindo de novo. Então você vai detectar pelo aplicativo uma piscada parcial, e na verdade aquela piscada foi uma piscada completa. Tá? Uhum. Então isso é crítico, né? Quando você fica com taxas de frames muito baixas, tá? Abaixo de 10, por exemplo, né? Mas assim, Uhum. de 10 para cima, né, a gente não, eu pelo menos, né, eu não notei muitas diferenças, mas também não fiz um estudo, tá, exaustivo, né, sobre isso, tá? Uhum. O ideal, né, seria eu poder pegar um vídeo, né, que foi gravado em, sei lá, 120 frames por segundo, aí depois eu consigo, né, eliminar frames daquele vídeo. Isso. Então Uhum. eu pego, sei lá, eu quero passar ele para 30 frames por segundo, né? Eu pego a cada 4 frames e jogo fora 3, entendeu? E aí depois eu comparo, né, o resultado, né, do vídeo original de 120 frames por segundo com aquele vídeo de 30 frames e até com menos, tá? Eu poderia baixar para 15 frames por segundo, por exemplo, né, para ver em que ponto, né, que o meu resultado, né, ele passa a ser comprometido. É um estudo legal, acho que depois a gente pode fazer isso também, mas eu não fiz ainda. Não, excelente. É, mais uma coisinha assim. Por favor. Sim, Desculpa, Matheus. pessoal, levantar a mão assim. É, é, é porque assim, a discussão tá tão legal nesse assunto que eu tô me segurando aqui para falar nada. Mas é que assim, uma sugestão, até uma coisa que eu tinha, depois de ler o texto, viu, Gustavo? Que aí se o senhor me permite também, professor Gustavo, Com ó, certeza. primeiro, entrar aqui na discussão, aí para o Gustavo, que eu dou de sugestão, colocar no texto é o seguinte, que eu senti falta. Você, no texto, entrou na parte das doenças, por exemplo, né? Está muito bem caracterizado, depois a parte técnica, só que eu senti a falta, como eu sou leigo no assunto, né, eu sou mais da parte técnica, eu achei que faltou, por exemplo, você caracterizar justamente, por exemplo, assim, ó, o que é caracterizado uma piscada? Por tempo, por exemplo, né? É a frequência de uma piscada normal, o tempo que ela leva, coisas assim, que eu achei que faltou um pouquinho no texto, e que nessa discussão que vocês perguntaram do frame, isso vai bem de encontro, porque se você tem o tempo mínimo, ou, né, o tempo, um período de uma piscada, quanto tempo leva, você sabe que você tem 16 frames por segundo, você tem 50 milissegundos, né? E aí entra a frequência que você vai conseguir obter a partir do tempo da piscada, que seria uma piscada normal, entendeu, Gustavo? Então aí você consegue até determinar quantos frames mínimos são suficientes para você começar a caracterizar adequadamente a sua piscada, entendeu? Aí, né, e aí assim, e aí até essa diminuição também entra também uma coisa que que o Gustavo também estava mencionando, que era o quê? Aí a gente na parte técnica que vai falar, né, da parte do critério de Nyquist, né?
para que você consiga uma determinada frequência, uma amostragem de uma determinada frequência, você precisa ter que o seu sistema digital, ele tenha uma característica de aquisição de 2 vezes a sua frequência né, que você está querendo mensurar, entendeu? Legal, legal. Então, assim, aí são essas partes mais técnicas aí que eu... Desculpa só aproveitar, mas aqui já estava assim, Não, bem excelente. eu vou... Não, bacana, e Eu acho que... é um ponto que a gente não aprofundou, tá, Matheus? E eu acho que a gente precisa aprofundar nisso daí para a defesa, né, para a dissertação. Isso que é interessante a banca, né? Pelos Legal, olhares. Sim, com certeza. E deixa eu só perguntar, a questão de, assim, patente, registro, como é que funciona pela universidade? Como é que, assim, a gente até tinha tentado, é, aquele bem primário, fazer um registro de software pela AGITS, só que vou ser bem sincero, foi, foi, foi complicado ali, entendeu? Bom, eu já tentei também, tá, entrar em contato com a JITS e tal, e confesso que eles não responderam, eu também não fui atrás, tal, então é um negócio que eu preciso Uhum, retomá-la com eles, tá, mas o ideal seria que a gente pudesse, né, usar o suporte da JITS, né, para, de alguma maneira, proteger, né, a propriedade intelectual disso que a gente desenvolveu, né, até para depois a gente suportar, né, uma ida para o mercado, né. Eu quero fazer esse aplicativo chegar no maior número de pessoas, né? Eu quero exato. fazer ele chegar no mercado. Excelente. Eu só vou comentar agora aqui poucas questões que eu achei. Então, assim, né? Claro que você vai mexer na tese ainda e tudo mais. É, na página 15, só na segunda que tem I lead movement, talvez faltou I lead movements, só faltou um S. E na última linha, dynamic I lead, eu colocaria análise cinemática, kinematic analysis, talvez na questão. Na página 18, a foto, que é que tem do artigo com pitose, talvez a professora também possa fornecer uma foto um pouco melhor, mais resolução, mais colorida, isso é tranquilo e daí fica também como de você, né? Daí Tá? na página 38, quando você fala das fórmulas, ali no denominador do falso positivo e da acurácia, só por questão técnica mesmo, faltou falar o que é o N, o que é o P e o N, que é o negativo e o positivo, né? Que é o true positive, false positive, só para Sim. ficar completo essa questão. Daí tem algumas referências só para verificar, que é a referência 2, a 21, a 64, tem algumas coisinhas. É bom que fica gravado, porque daí depois você pode. é, e daí, assim, a referência de 30, 31, 33, eu acho que são mais técnicas, né? Então, é por isso que elas não têm um dó, e por isso que elas não têm essa questão. No artigo em si, deixa eu ver aqui. No artigo, na página 85, você fala assim, in a stud by, e daí cita vários estudos. É, eu acho que pode usar assim, no estudo by o sobrenome, et al. E colaboradores, daí citar a referência, ao invés de só colocar a referência do estudo. Tá. E daí, como outras dicas, né? Então, talvez aprofundar, trazer um pouco essa questão é, desse acompanhamento em teleoftalmo, né? Monitoramento em tempo real, que é uma discussão legal para fazer, e ajustar daí essa questão do quando você tiver os resultados e tal, seja com os resultados que você já tem, né, já são excelentes, né? A sua acurácia. Mas se você comparar com outros bancos, até a gente pode daí aprofundar essa discussão da comparação e talvez trazer essa questão do ciência de implementação e registro de software, essa coisa do dia a dia, mas eu acho que eu estou satisfeito e parabéns de novo pelo trabalho e parabéns pelos seus orientadores e coorientadores. Obrigado, Gustavo.
Obrigada, Gustavo. Ô, Gustavo, só uma pergunta. Aí, você falou das referências, mas eu não entendi o que corrigir das referências. Ah, tá. Eu comecei a anotar, mas não entendi o que era para corrigir. Isso, então, por exemplo, a referência 2, eu não sei, faz assim, Spontaneous, I Blink, Active Clinical Science, só faltou a página da revista, Completar as referências, completar as né? referências, Ah, exatamente, isso. Não, tá. é coisa bem, Ó, só, que eu não tinha entendido o que você quis dizer, que tinha de isso, errado. só Tá, completar as completar as referências, referências, tá? Mas só para eu marcar isso. aqui. Tranquilo. E a Gustavo, 64 é só porque apareceu umas coisas de formatação, SCP, eu não sei exatamente o Event Related. Eu acho que é questão só do EndNote ou o Mendeley que tá meio desformatado. Eu usei o Mendeley, de repente foi alguma coisa lá, mas eu vou xingar Às isso. vezes ele dá isso, como são várias referências, né? É. que Não, ele pegando. ajuda pra caramba, né? Mas às vezes ele Ele dá um. dá uma. Joia. Ok. Gustavo, muito obrigada pelas suas colocações, são excelentes, né? É bom. A gente chamou alguém especialista aí para justamente ajudar nessas correções, então, muito obrigada mesmo. Todas elas são muito, muito bem-vindas. Eu que agradeço pelo convite. E parabéns Mas, novamente. obrigada por ter participado aqui da banca. Se Deus quiser, a gente contará com você para a defesa também. Com certeza, contem comigo. Obrigada. Bom, então agora a gente vai passar a palavra para o professor Matheus, para ele fazer as suas considerações. E, novamente, agradeço, Matheus, por ter aceitado participar dessa banca de qualificação. Tenha vontade de fazer suas considerações agora. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite para estar aqui na banca. É um trabalho muito legal. Eu cruzei com o Gustavo em algumas vezes, né, Gustavo, em eventos e tudo mais. Sim. Então, assim... Lá em Ribeirão também, né? Justamente. Lá no CBEB também estava lá, então a gente se cruzou. Então, assim, é muito legal estar aqui, assim, ver a evolução, né, chegar nesse passo tão importante, digamos assim, que é a qualificação, né, que aí você já está justamente direcionado para a dissertação, já vai, né, se direcionando para ela. Que nem eu falei, né, eu sou mais da parte técnica aqui, eu acho que é legal ter uma banca assim tão diversificada, acho que é bacana porque a gente tem os conhecimentos, acabam se complementando, e, enfim, o que eu achei, eu li seu texto, eu gostei do seu texto, eu acho que o professor Gustavo já comentou bastante, né, eu prefiro né, focar um pouquinho mais em algumas questões, até que ele te perguntou, que eu acho que entra da parte técnica que eu falei ali da piscada e tudo mais, que eu acho que é interessante você avaliar essas questões, ter discriminado bem, principalmente na sua metodologia, por exemplo, o que é considerado uma piscada normal, o que não é uma piscada normal, ter essas informações, até porque é algo que você colocou no seu texto, né, como algo que você pretende, o que o seu software vai poder detectar, né? Então, quando você coloca no seu texto, você fala assim, meu software vai ser capaz de determinar patologias, doenças, né, desse tipo de grupo, tá, ok, mas quais são as características, o que é considerado uma coisa normal, o que não é uma coisa normal, até onde é considerado, né, até porque você vai começar a justificar, da onde que veio aquele threshold de 0,75, por exemplo? Foi só porque no meio eu tinha 2 piscadelas, ou será que, por exemplo, não sei, tá, tô levantando ideias aqui. Ou, por exemplo, na hora que eu começo a definir essa parte de, né, ter essa comparação, o que é normal, o que não é, não, eu vejo que em 0,60 ele não cria as duas, né, por exemplo, mas me dá o que é uma piscada parcial, uma piscada completa, entendeu? E aí eu não tenho tanto ruído às vezes, então, assim, é interessante você ter essa caracterização, não só para você poder, mas até para dar ênfase e mais peso a essas decisões que você tomou, entendeu? Isso vai te dar background para, tipo assim, eu não chutei um valor lá, não foi tentativa e erro, entendeu? Foi baseado nisso. Então, assim, eu acho que seria legal você deixar, claro, também entra outra questão, que é a questão, igual o professor também Gustavo perguntou, se vocês pretendem patentear.
É claro que se você também coloca tudo no texto, também tem que tomar um certo cuidado. É isso que você vai ter que analisar também, tá? Sim, sim. Porque se você deixa também tudo muito aberto, né, e não está patenteado, outra pessoa pode vir e copiar você. Então, assim, mas é interessante, né, no texto acadêmico, geralmente a gente tem esses embasamentos e mostra esses embasamentos, esses dados técnicos, né, digamos assim, para você se embasar, tá? Que a gente estava discutindo ali também, tem aqui, já puxando nesse gancho, com isso você consegue até falar, por exemplo, assim, até para o usuário mesmo, porque pensando que um médico, né, do ponto de vista do profissional, ele não tem esse conhecimento, que eu falei assim, teoria de Nykes ou coisa assim, né, mais técnica. Então, ó, a gente sugere, você poderia colocar, né, é sugerido em base, a partir de conhecimento técnico, que um ordenado de frames ideal seria em torno disso, para a caracterização adequada da piscada, por exemplo, entendeu? Então, esse tipo de... Pode falar. Eu queria comentar um negócio, só pegando esse gancho, né? Isso é importante, na verdade, porque tem outras coisas que você pode fazer na hora de fazer a análise em tempo real, que você pode aumentar o frame. Por exemplo, você pode diminuir um pouquinho a resolução da câmera. Se você diminui a resolução da câmera, né, você vai diminuir o tempo que você leva para processar cada frame, né, e aí você aumenta a taxa de frames. E talvez, né, sabendo qual que é a taxa de frames ideal, né, eu posso travar algumas resoluções, sabe? Tipo, olha, eu não deixo ele trabalhar numa resolução muito alta, né, porque naquela resolução muito alta a taxa de frames ficou muito baixa. Sim. Então eu só permito para ele, né, usar uma resolução que vai chegar numa taxa de frames mínima. São coisas legais. Então, aí tá vendo como que a gente vai crescendo aí em cima, acho que é bacana isso daí, só queria falar essa questão, e aí uma coisa que o Gustavo até falou também, é só, o seu texto final da dissertação, é bom você revisar os seus objetivos, tá? O que você colocou, muita parte dos objetivos específicos, com o que você tem. Não que você não consiga, entendeu? Mas é que para você fechar bem o texto, deixar o texto redondinho, senão vai aparecer, para quem está lendo aqui do outro lado, sem conhecer o trabalho, parece que ficou faltando coisa no seu trabalho, entendeu? Que você não conseguiu executar coisas no seu trabalho, entendeu? Então, só dá uma relida nesses objetivos para deixar redondinho com o que você tá no texto mesmo, entendeu? Também, isso daí é outra coisa em relação ao texto que eu também havia percebido, que é interessante. Eu sei que a gente às vezes está escrevendo o texto, fica tão, né, focado ali, às vezes escrever a partir de objetivos é uma das primeiras coisas que a gente escreve também, então, assim, tomar e aí vai passando as coisas, a gente vai vendo, né, que tem tanta coisa para ser implementada e tudo, e às vezes não é que não houve tempo, às vezes é igual você falou, até eu percebi, né, e realmente né, eu consigo implementar isso de forma relativamente fácil, eu consigo depois implementar com essa base, realmente pela base que você está descrevendo aqui, a parte técnica, né, que você fez, todas as decisões que você utilizou, você, né, na hora de construir o aplicativo, você realmente tem a parte modular e consegue construir em cima. E aí, eu entendo quando você fala isso e realmente é possível. Só que, de novo, né, quem está lendo não sabe muitas vezes disso, ainda mais numa área, um trabalho desse, que é numa área tão aberta, assim, tem doutores, tem engenheiros, tem todo mundo trabalhando, é interessante você deixar isso bem fechadinho, entendeu? Tá bom? Ok. Deixa eu ver mais o que eu tinha anotado aqui, só um segundinho. Eu vi também da parte do Flutter que você usou, o Firebase, o Hive, são, assim, hoje em dia, o que eu mais vejo o pessoal utilizando também. Então, você está ali na crista da onda tecnológica, acho que é bem bacana isso, está usando recursos, né, que o pessoal também tem utilizado bastante, principalmente para essa parte de aplicações, né, em dispositivos móveis, o que é bem interessante. Uma coisa que também eu percebi aí na sua fala, da sua apresentação, quando você estava discutindo com o Gustavo, é a questão da intercambiabilidade, digamos assim, entre plataformas, porque você já construiu de forma modular. Eu acho que é interessante se deixar essa questão também no texto, bem explícito e tudo mais, que ele é possível de ser atualizável, né, no caso, no sentido de recursos, se houver melhorias e algo assim também, porque isso também traz mais base aí para você, tá? Legal. Em relação
ao seu apêndice, que é o artigo, né, de revisão, vocês publicaram isso em uma revista? Como que foi? Ainda não, na verdade a gente está tentando, tá? Para ser também bem transparente, a gente já teve 3 negações, né, de revista, mas a gente ainda está procurando uma outra revista, né, que tenha mais fit, né, Uhum. com a revisão que a gente fez. Mas a gente semana passada, né, Regina, a gente acabou de receber um outro, olha, a gente não vai publicar o seu artigo, né, a sua revisão, mas a gente ainda está procurando uma revista para publicar. Não, tranquilo. Eu só perguntando para entender, tá? Até porque, na verdade, não eu, mas a minha esposa passou por algo não muito agradável, que eu já vou comentar aqui, que é para você, que aí, né, é bom. Eu acho que assim a tese, a dissertação, o texto em inglês, eu acho fantástico, tá? Só que a gente só precisa tomar cuidado que quando você defender sua dissertação, ela vai para a biblioteca e ela fica pública, né? Então, o que acontece? Se você deixar já o artigo pronto, outra pessoa, infelizmente, às vezes, pode pegar esse trabalho e publicar na sua frente. E aconteceu isso com a minha esposa, pra você ter noção, na dissertação de doutorado dela. Eles estavam justamente tentando fazer as publicações, mas aí o texto dela, até ela fez um estágio na Irlanda, né, com um sanduíche, no doutorado dela, e aí quando voltou, ela fez todo o texto em inglês e diferente de estar em capítulos, ela fez em artigos. Eles estavam nesse processo justamente no caso, eles já tinham até aceitado a primeira versão e tudo, e estavam naquele processo de ajustar para a revista e tudo mais. Publicaram antes, e aí cancelaram a publicação do texto dela, pra você ter noção. Caramba. Então, assim, infelizmente, só tomar um certo cuidado, porque infelizmente isso pode acabar acontecendo, tá? Eu acho que talvez, então, publicar no Archive, porque o Archive, ele, quando você coloca lá, você já mostra que o texto é teu, teoricamente, né? Então, pode ser. Eu só estou avisando, assim, porque como é uma pessoa, né, minha esposa passou por isso, infelizmente, esse acontecido, então, assim, né, lógico, a gente não quer que ninguém também, né, passe por isso, né, a gente é um trabalho, você vê que está aí há algum tempo e tudo mais, a gente tem que dar mérito para o esforço que foi feito, né, tá? Talvez Bom, colocar no vocês. Archive, então a gente vai dar uma olhada nisso, Gustavo, para proteger ele. Tá, então, aí, enfim, é só uma sugestão, tá? Obrigada. Não, que isso. Obrigado, Matheus. Que isso. Outra coisa também que eu vi aqui no seu texto, chega lá no final, agora eu estou indo para uma outra área, que é a área que eu agora estou trabalhando um pouquinho, que é essa parte de sair do protótipo e ir para mercado, que você falou também bastante que você tem interesse, tá? Eu estou trabalhando um pouquinho porque eu estava atuando, né, primeiro como consultor e tudo, né, a gente tem aqui essa possibilidade na universidade, né, de dedicar até 8 horas semanais e tudo mais, e para um projeto, na verdade, que o pessoal tinha um dispositivo médico, que eles tinham um protótipo de um dispositivo médico, eles queriam fazer o registro na Anvisa e a comercialização dele, né. Aí partiu primeiro, a gente redesenhou o projeto, todo o dispositivo, e agora a gente está na fase de documentação toda justamente para a Anvisa, inclusive, tá? A gente já está com os laboratórios, submetendo em todos os laboratórios em metro para primeiro aprovar, porque como é um dispositivo eletrônico, tem 2 etapas, né? Você tem toda a parte em metro para ser feita, e aí você atesta a segurança elétrica, eletromagnética, várias seguranças assim, né, para o usuário, e depois você tem o teste de que a empresa, ela tem as condições suficientes, atendem às exigências da Anvisa para que possa fabricar esse produto. Então, são coisas, são processos paralelos, distintos, mas que correm em paralelo. Entendeu? E aí, no seu caso, quando você fala, minha sugestão é que além da LGPD, tá, por causa da proteção de dados, e que é uma legislação local aqui, nossa, é que você dê uma olhada na RDC 657 também, tá? Ela é uma norma que saiu em 2022 da Anvisa, que ela começa a legislar sobre os softwares como dispositivos médicos, tá? E aí... SAMD, né? Então, assim, é legal dar uma olhada nela, tá?
na 657, e né, a 657 ela atualizou também a 751, que é a classificação, a RDC 751, que é a classificação de dispositivos para a saúde, né? Porque aí já começa a entrar essa nova classificação, tá? Então é interessante você dar uma olhada nessas duas, e dependendo de como for, também, na 340, tá? Que é a gestão de risco de dispositivos médicos. São 3 RDCs, a 340 também. Por que eu falo da gestão de riscos médicos? Porque é o seguinte, na hora que vocês forem ir para a Anvisa, você tem que fazer você vai ter que ter um arquivo que eles falam de gerenciamento de riscos, né? Nesse arquivo de gerenciamento de riscos, você fez um planejamento, você literalmente cria um planejamento do que você vai fazer do software, tá? Na verdade, o ideal seria que a gente fizesse os nossos projetos um pouquinho mais assim até. A gente cria uma planilha de ideias que a gente tem, aí depois a gente faz, que é o que vocês até a gente já faz em pesquisa, né? Já isso é normal. A gente tem depois, logicamente, os especialistas da área, no caso você tem a professora Tami, você tem o pessoal de tudo que já tem utilizado, que são os profissionais que vão utilizar, são os seus usuários. Eles também, o ideal é que você tenha como se fosse questionários mesmo, alguma forma de capturar, mas de forma formal essas impressões, e aí você registra nesse arquivo de gerenciamento de risco também. E aí você vai montando vários arquivos de gerenciamento de risco. E aí conforme você vai gerando essas atualizações no seu software, vai gerando esses versionamentos, você, né, até em base nesses feedbacks, você vai mostrando que, ó, por exemplo, eu tinha um risco, por exemplo, que se a pessoa era um idoso, um paciente idoso, na verdade, que utilizava, ele não encontrava a tela, por exemplo, de gravar. Não, mas aí eu coloquei um botão lá para fazer a aquisição, por exemplo. Então, ó, isso daqui melhorou isso, então você mostra isso. Veja, isso não vai necessariamente falar que você tem um risco zero de acidente ou algo assim, não é nada disso que a gente precisa, tá? Mas é uma exigência da Anvisa. Então, assim, é interessante que se você já está pensando nessas coisas, você já começar a estruturar, tá? É lógico que, assim, quando eu comecei a ir para esse lado da Anvisa também, passar essa parte, né, do protótipo e chegar num produto de mercado de fato, para ser depois comercializado, eu estou aprendendo ainda, né? Mas esse meu aprendizado, para vocês terem noção, só de documento, eu estou produzindo já desde o meio do ano passado. Faz um ano que a gente está produzindo planilha e documento, e escreve, nossa, tem que ter, assim, bastante paciência mesmo, né? E deixar tudo, assim, bem documentado. Às vezes, como as normas não definem como tem que ser, são bem coisas, para a gente que é da parte técnica, é bem simples. A gente cria, né, ainda mais a gente da parte também acadêmica, a gente cria um questionário, coloca para pessoas responderem, e isso já são evidências. Mas uma das coisas que a gente faz muitas vezes é não criar essas evidências, até por conta da nossa rotina. E aí é interessante ter essas evidências, né? Você tem a sua tese, você consegue mostrar, a partir daí, por exemplo, o registro do histórico do projeto, né, que é contar a história de como que foi a evolução do seu projeto. Então, essas coisas que a Anvisa pede, por exemplo, para documentar até o seu conhecimento técnico e tudo mais, porque eles não te conhecem, né, lá. Então, é interessante por conta disso, tá? Uma coisa interessante do projeto, né, é que a gente usou o GitHub, né, para fazer o repositório dele, né. Então, o GitHub, acho que acaba sendo um registro interessante, né, de como é que o software ele foi evoluindo, né, com o tempo. Sim, sim. Não é exatamente esse documento, né, mas assim, ele já poderia ajudar, né, a contar essa história, né. Isso, e é elaborar depois o documento que você vai utilizar oficialmente, digamos assim, para mandar para a Anvisa num registro desse software de seu, entendeu? Sim, é possível, sim, o GitHub é muito bom, a gente também utilizou no nosso projeto lá, e aí, inclusive, também aí depois a própria IEC 62304 também é interessante, que é a parte de software também, que aí entra um pouco mais essa questão de versionamento, essas questões assim também, tá? São essas legislações aí que eu posso sugerir para você depois também dar uma lida além da LGPD, e até por conta de tudo isso que a gente passou, para facilitar aí para vocês aí. E espero que, lógico, tenham muito sucesso mesmo, e que, poxa, é muito bacana ver um software assim. Então, desejo o maior sucesso possível mesmo. Obrigado, Matheus. Muito obrigada, Matheus. Matheus, desculpa, você pode só repetir quais são as normas que você falou? Você falou 657, 340
62304, o que mais? 751. 751, tá, só para marcar aqui. 751. Essas três, tá, ô, Regina, são RDCs, são normas que a Anvisa solta, né, regulando essa parte de software e equipamento médico, logicamente, e aí depois tem a norma IEC 62304, que aí é uma norma internacional, que aí o Brasil, ele, até por causa de um acordo, né, como fala, de paridade entre normas e tudo mais, ele também acaba seguindo aqui dentro do Brasil, tá? É a Ok. 62304 também. Isso, 62304 eu tinha posto. Ela é o que você falou? IEC? IEC, a norma IEC 62304. Perfeito. É só para deixar marcadinho aqui, Claro. para dar uma olhada. Muito obrigada. Nossa, informações valiosíssimas de vocês. Muito obrigada mesmo. Bom, aí agora, antes de mais nada, queria passar a palavra para os co-orientadores, ver se eles têm alguma colocação. Tami, você quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Bom, Bom dia, primeiramente, Tami. queria agradecer, né, aos professores Gustavo e professor Matheus pelas considerações super ricas que acho que vão ajudar a melhorar a tese do Gustavo, né? Acho que o Gustavo até comentou durante a apresentação, a gente vem trabalhando com isso já. É uma linha de pesquisa que a gente vem lutando aí há um tempo, né? O Gustavo Gameiro participou dessas etapas, né? Então a gente sempre quis chegar nessa parte de automatizar essa análise do piscar, né? Porque dentro da área de oftalmologia é uma coisa que acrescentaria muito, né? Acho que o Gustavo também comentou que é muito difícil fazer essa análise objetiva, então a gente, né, foi seguindo etapas, primeiro com os LEDs, depois a gente fez um software, só que era uma coisa mais complexa, né? Como o Gustavo falou, precisava de 2 etapas e finalmente a gente conseguiu, né? Graças a Deus a gente encontrou uma equipe super eficiente, né? Com o Gustavo, a Regina, o Gurjão, e a gente vem trabalhando aí há anos. Acho que a gente fica feliz de ver que isso está dando frutos, né? Acho que é só o início, porque o objetivo é agora a gente mostrar primeiro num indivíduo normal, né? Para depois a gente poder avaliar nas doenças, em pós-operatórios, etc., né? Como foi comentado. Eu acho que as considerações do Gustavo, que já trabalhou com isso, são super importantes para a gente fazer os ajustes, deixar as coisas mais claras, né? O professor Matheus comentou das RDCs, acho que é uma coisa que a gente que está na área médica, a gente não fica tão atento a esses pontos, então acho que foi super importante e a gente vai com certeza discutir tudo isso que vocês contribuíram para nós, para o estudo, para a gente melhorar. E acho que eu só tenho a agradecer e parabenizar o Gustavo, a Regina, o Gurjão. É um prazer trabalhar junto, né? Acho que essa integração, medicina, engenharia, computação, essa parte assim, informática, né? Acho que todo mundo tem a ganhar, né? É um ganha-ganha. Então, a gente fica assim, realmente, eu, minha mãe, a Midori, né, que o Gustavo comentou, ela infelizmente não pôde estar presente, mas ela pediu para te parabenizar, viu, Gustavo? A gente sempre comenta assim que você é excepcional, né? Então a gente teve a oportunidade aí de trabalhar bastante junto nesses últimos meses aí. A gente estava finalizando os estudos aí para os congressos e felizmente a gente teve a honra, né, de ser premiado. Então acho que é um caminho, a gente está no caminho certo e eu queria agradecer muito então tanto do professor Matheus, professor Gustavo pelas considerações e a professora Regina, professor Gurjão, é realmente uma honra trabalhar com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Tami. Na verdade, é uma honra nossa de ter vocês trabalhando junto com a gente. Eu vou deixar as minhas considerações por último e vou passar a palavra para o Gurjão, ver se ele tem alguma consideração para fazer também. Bom, ainda é bom dia, né, para todos, né? Diego João. Estar aqui na banca, aqui, nessa banca, né, em especial, muito bom para mim. Eu já vou pedir desculpa, porque estão fazendo uma reforma aqui do lado. Então, pode ser que a gente tenha algumas interferências aí de gente falando ou barulho de coisa caindo. Bom, primeiro, né,
gostei muito da apresentação do Gustavo, acho que eu não tinha visto o Gustavo apresentar ainda de maneira formal, né? Gostei de ver sua didática, ficou dentro de um tempo razoável, né? Estou falando aqui como orientador, né? E a gente bateu um papinho antes, né? Sobre os diferenciais, as coisas todas, e eu fiquei bem contente de ver que você buscou colocar isso, né? E fazer um ajuste, que a gente já tinha feito um certo ajuste também nos objetivos, né? Mas é assim mesmo, né? O objetivo como é uma qualificação, o objetivo ficou maior do que realmente a gente apresentou, né? Ele apresentou aí. Então, primeiro, para mim, foi um prazer estar ouvindo também a banca, acho que os questionamentos que a banca fez foram assim, fundamentais aqui para direcionar algumas coisas. Eu queria destacar algumas em especial, né? Essa coisa da abertura dos olhos, professor Janeiro, eu falei que o dia que ele conseguiu detectar o meu olho, ele passou no teste lá o aplicativo, né? Porque eu sou uma das pessoas que pisca e ninguém vê, né? Então, sabe, então, o teste final sou eu, né? Então a gente vai ter uma referência, mas se passar aqui, passou, né? E uma coisa interessante, que não, eu estou brincando, mas eu estou falando sério ao mesmo tempo, né? É que foi pensado e não foi colocado aqui, acho que não me lembro de ter comentado com a Tami, talvez nas reuniões, é que os olhos têm diferentes formatos, né? Então, e a gente já implementou isso, e eu acho interessante quando a gente fala de amplitude, né? E a gente trabalha com amplitudes relativas, né? Mas para você obter o relativo, você tem que ter o valor absoluto em milímetros, seja lá o que for, para medir, né? E esse dado está lá, a gente tem esse dado. Né? A gente usou para fazer conta, né? De alguma forma. Eu não sei se ele está em escala, né? Porque é uma imagem, né? Aí é uma outra coisa aí para se colocar. E falando da importância do que foi colocado aqui, pessoal, a caracterização do que é piscada foi uma coisa que escapou, né? Imagina, se a gente for olhando aqui, né? Porque quando a gente fala em avaliar alguma coisa, né, o termo avaliar é atribuir valor, né? E para você atribuir um valor, você tem que ter uma figura de mérito, que normalmente é um parâmetro, né? E o parâmetro de normalidade é a partir do qual a gente obtém para poder comparar. E a gente tem isso, né? Podia colocar ali, né? Então, quando o Matheus apontou, né? A gente fica tranquilo, né? Porque você vai mais para a área médica, até está acostumado, né? E esquece que avaliar é atribuir um valor e a gente da área de exatas pecou com isso, né? Então, eu tenho meia culpa aqui, minha especial, porque eu sou muito chato com essas coisas com parâmetros, né? Então, Gustavo, nós vamos olhar isso de novo, tá? Então, eu sou bem da engenharia biomédica, né? Então, quando a gente fala avaliar, a gente já está vendo números, né? E esses números estão aí, né? Então, tem como colocar, tem parâmetro, né? E tem, mais do que um parâmetro, né? Tem uma equipe médica capaz de dizer o quão significativo ou não é esse parâmetro, né? Então, tem um agradecimento para a observação aí que foi feita, né? E fazendo uma meia-culpa aqui, né? Outra coisa é que um diferencial importante que me pareceu aqui é a facilidade de atualização, que eu acho que escapou um pouco, viu? Que é uma das coisas que, para a área médica, eu imagino também, né, lá para frente, né, você fala, vamos mudar alguma coisa, tem que começar tudo de novo. Né? Então, você tem uma clean architecture. É muito bom, né? Você poder trocar as coisas e não ter que começar do zero, né? Então, ele fica sempre upgradable, né? Tem essa versatilidade, né? E a outra coisa, Regina, uma coisa que a gente já fez, que talvez vá precisar, no caso aí do Gustavo, e isso aí está trazendo aqui para vocês, é um comentário meu, né? O Agites, né, ele não tem ajudado muito, eu não estou fazendo uma crítica da competência para isso, mas a gente tem uma velocidade muito diferente. Não sei se a gente é mais lerdo, mas eu não sei explicar isso. Uma das coisas que a gente fez nos trabalhos nossos foi fazer defesa fechada, justamente para poder proteger o produto. Nós fizemos bancas fechadas, né? Porque a gente tinha, no mínimo, um produto de utilidade. E, num certo momento, me parece que é o caso desse aplicativo. Você tem que ter algum produto
de utilidade. Não sei se dá exatamente uma patente, né? Mas um produto de utilidade. Eu entendi quando vocês falaram, né, de você ter alguma coisa dessa. E confesso que eu não imaginei que já estava tão atualizado esses RDCs para software, Matheus. Isso é uma coisa que está escapando pelos mãos dos nossos dedos, Regina. A gente olhar essas coisas para poder ter um registro e proteger também aí, né, as coisas. Quer dizer que dá para fazer? Não, mas dá para ir para o mercado? Não, mas você tem que estar preparado para ele, né? Você tem que estar preparado para ele. Se vai dar certo ou não, talvez não com a gente, né? Então, eu aprendi muito com a banca, e acho que o Gustavo também, né, Gustavo? A gente não estava olhando para isso com esses olhares, assim, né, que, pensando em mercado. E para ter mercado, você tem que ter um parceiro, e nós temos parceiros. Nós temos um parque tecnológico aqui para isso, né? Então, a gente tem que estar com esses olhos. Dá para resolver tudo numa qualificação, ou num mestrado, depois de uma defesa? Não. Mas já está direcionado com essa contribuição que a banca deu, e a parte clínica e a parte tecnológica, eu acho que ajudou muito, 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 muito. Uma das coisas que faço de comentário, como eu e a Regina, a gente está sempre nas bancas, está sempre conversando, a gente falou, o João sempre fala isso, né? Então, vou lembrar aquela história, tem coisa que é mais fácil você ir fazer no Paraguai, fazer na Argentina, fazer fora, monta uma empresa lá e exporta para o Brasil. Você entendeu? Porque aí passa com um produto importado, a Anvisa não vai olhar. Então, é uma solução? É uma solução? É uma solução feia. É uma solução horrível. Porque o que a gente tem que fazer é o que o Matheus falou mesmo. Fazer tudo direitinho e tal. Então, talvez levar isso para a JITS. Para a JITS, ajuda a gente nesse tipo de coisa. Você entendeu? Porque eles também estão precisando para isso. E repara, Tâmio, o que nós estamos falando aqui é uma coisa que torna um produto clinicamente aplicável, que pode gerar recursos para a escola, para o pesquisador e principalmente para a prática clínica, né? Então, as coisas foram muito bem apontadas, né? E, por fim, né, essa parte de segurança de dados, né, que você tem, eu faço parte do comitê de ética aqui da Unifesp, né? Então, já fui de outros comitês, fazia 20 anos que eu não era de comitê, agora voltei, e o termo é anonimização, é uma coisa dificílima. Se anonimizar um olho não é fácil. Dependendo do olho, a pessoa, olha, esse olho eu sei quem é, principalmente se for um defeito muito, muito característico, não tem como nem a mão da pessoa, nada. E prontuário médico, o médico tem o controle, ele tem tudo ali do paciente, ele anotou tudo, né? Então, fazer essa segurança, principalmente quando coloca lá na rede, não é só a segurança digital, né? É como você vai colocar, como você caracteriza as informações antes de colocar lá. Você breca antes, né? Então, o pessoal faz muito, né? Os dados estão anonimizados, eu puxo os bancos de dados, a Tâmia já deve saber disso, você quer pegar dados do Hospital São Paulo, você puxa os dados, foi anonimizado. Por quem? Aí você descobre que é um técnico de TI que anonimizou. Mas como isso? Você entendeu? Então, isso é um gargalo que a gente tem, né? E são discussões que estão sendo feitas agora. Faz 2 semanas que nós estamos discutindo isso no Comitê de Ética, para vocês terem uma noção, né? Então, anonimização e tal, e eu acho que a gente tem uma oportunidade de ter, por exemplo, esse produto, tentar agregar alguma coisa, não que a gente vá resolver, mas que a gente pensou nessas possibilidades e evitar já no ninho. Falar, olha, esse aqui é uma caixinha fechada que ainda não podemos colocar na rede, na nuvem, porque nós não temos as ferramentas de anonimização e a proteção, porque ela não existe. Somos nós que determinamos. E essa é a conclusão que eu chego. Há tempo atrás, Matheus, eu tentei ver uma parte de captação de sinal de eletrocardiograma pela Anvisa, eles pediram para eu montar alguma coisa para eu virar o padrão. No Brasil. Você entendeu? Eu não sou laboratório. Então, você vê que não tem. A gente tem, somos nós que vai ter que dizer para eles. Então, são apontamentos que você pega.
um produto desse, um aplicativo desse, com esses problemas que foram trazidos aqui, tanto da parte médica quanto da parte tecnológica, Regina, são cuidados que nós vamos ter para o caso específico do Gustavo, que é o nosso orientado, né? E para os futuros trabalhos, porque alguém tem que abrir esse caminho, Urbano. Ele não precisa ficar um ano fazendo documentação, demora um ano que você está fazendo sozinho, cara. Porque não tem uma empresa que tem um setor jurídico para te ajudar nisso. Então, a gente joga, a gente é zagueiro, meio de campo, goleiro, a gente bate o escanteio e vai para cabecear. Não dá, né? Então, eu não estou criando nenhuma polêmica aqui, viu, Regina? Estou, na verdade, enaltecendo a contribuição da banca para nós, e principalmente o que oportunizou a qualidade que o trabalho do Gustavo trouxe, né? Ele, né, como um aluno que trouxe toda essa experiência. Esses eram os meus comentários, não tinha pergunta nenhuma, eu não ia fazer pergunta para o Gustavo. Na realidade, eu tenho dúvidas, né? Vocês acabou trazendo dúvidas para cá, tá? Então é isso, era um comentário geral e agradecer mais uma vez aí vocês, né? Que trouxeram informações novas que, pelo menos da parte da minha, de como orientador, foi importante. Eu tenho a impressão, então, que para a Regina, então, que está com as rédeas na mão aí, né? Ainda mais importante. Obrigado pela palavra, Regina. Pessoal, é um prazer aí estar conversando com vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gurjão. Eu que agradeço a colocação de todos. Bom, para mim é um prazer enorme orientar o Gustavo, porque ele é uma pessoa incrível, né? Como pessoa, como aluno, ele é autodidata, ele é muito responsivo e responsável, ele mesmo conduz o trabalho, é um prazer enorme orientar uma pessoa assim, né? Ele me ajuda bastante, na verdade, né? Não é nem, assim, é claro que a gente como orientador cumpre o papel de orientação, mas é uma pessoa que é incrível, né? Realmente, tanto que ele muito provavelmente vai defender até antes do tempo. Ele já tem muito resultado, na verdade, com o resultado que ele tem na qualificação, ele já poderia defender, e ele já poderia ter qualificado até há mais tempo, né, mas aí a gente ficou esperando algumas coisinhas de resultado, mas ele ainda vai obter mais alguns resultados finais, e se Deus quiser, até o final do ano, no máximo, a gente já está defendendo, né. O trabalho dele é um trabalho bem interessante, é um trabalho que surgiu daí com a conversa com a Tami e com a Midori, né, que justamente por isso que existe essa colaboração, e graças às duas é que esse trabalho está aí na frente também, porque elas estão ajudando demais a gente nesse trabalho, e graças a elas é que esse trabalho realmente está no ponto que está. Então, agradeço demais a você, Tami, e a sua mãe também, depois você transmite os meus agradecimentos a ela, tá? E, enfim, muito obrigada a todos, né? E agora a gente só tem que passar a próxima fase aqui, então, né, de avaliação. Gustavo, de novo, muito obrigada pela sua atitude aqui durante, até agora, né, durante essa incrível, e que dá um prazer enorme de orientar, né? Você tem muita atitude, você conduz o trabalho, né? É uma delícia orientar dessa forma, né? Assim, é ótimo. Obrigado. Eu não sei se eu posso falar algumas palavras, posso? Pode, claro, à vontade. Pessoal, assim, na verdade, eu também tenho que agradecer a todos vocês, tá? Ter uma orientadora, né, e 2 orientadores, né, é uma honra, né, porque tem muita gente que eu converso lá, né, que são mestrandos também, né, que tem um orientador que ele mal vê uma vez por mês, né, e eu tenho um contato, né, super próximo com a Regina, com o Gurjão, com a Tami, né, a gente está se falando aí toda hora, e eles estão realmente preocupados, né, em fazer esse trabalho, né, ele ter com sucesso, ser concluído, né, com sucesso, né, e está cada dia melhor, né, eu acredito muito na inovação, né, que é aquela inovação incremental, sabe? A gente, todo dia, né, a gente está procurando alguma coisa nova aí para colocar no aplicativo, né, para desenvolver, para melhorar, e a gente tem que fazer isso, né, cada dia, né, ser melhor, né, essa inovação incremental é um negócio que eu acredito pra caramba, né? E, enfim, eu só tenho a realmente agradecer a todos vocês. Estou fazendo um negócio super legal, tá? Que
é super multidisciplinar, né? Eu sou engenheiro, né, de formação, né? Sempre trabalhei com desenvolvimento de software, né? Mas assim, toda a minha carreira, eu sempre gostei, né, de resolver problemas de outras áreas, né? Então, não é software pelo software, né? É o software pela área. Quando eu trabalhava numa empresa, a gente chamava de área de negócio, né? Mas na verdade é a área, né, que é o cliente daquilo, né? Aquele cara que vai botar aquele software para funcionar, né? E você se colocar ali no lugar daquela área, né? Tipo, quais são as necessidades, onde é que está a dor, né? E junto resolver isso, né? E assim, essa oportunidade que a gente tem aqui, né, de ter a Escola Paulista de Medicina, né, e a área técnica aqui em São José dos Campos, né, trabalhando junto para resolver um problema, eu acho que é uma oportunidade quase que única, né, que seria muito difícil de conseguir em outro lugar. Então, agradeço de coração, né, os meus orientadores, né, todos eles, né, não importa se orientador ou orientador, né, todos os três, e a banca, que trouxe pontos aí muito legais, assim, que vão ajudar a complementar o trabalho. Obrigado a todos. Desculpa, estava brigando aqui com o meu microfone, que abria, fechava, abria, fechava. Muito bem, muito obrigada. Então, bom, agora a gente passa para uma próxima fase, que é a avaliação nossa aqui. E aí, Gustavo, eu vou fazer o seguinte, é mais fácil você sair e o Guilherme, não sei se está aqui ainda. Deixa eu dar uma olhada. Não, o Guilherme saiu já. Ok. Isso, então você sai e depois eu te chamo no WhatsApp para você entrar de novo para a gente fazer a avaliação aqui, tá bom? E aí eu já vou parar a gravação também. Fechado. Tá bom. Daqui a... Até mais, gente. Deixa eu só parar a gravação antes de a gente continuar falando. Peraí. Nossa, que coisa chata isso aqui. Tenta? Tá. Parece que está gravando ainda, Regina. Tá gravando, peraí, estou tentando parar. Acho que agora parou.